Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina quando enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Para quem não conhece, essa é uma canção de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Ela conta a história de uma adolescente que se descobre mulher. Mas no início desses versos que eu citei, Luiz Gonzaga fala do sertanejo e sua relação com o tempo e a seca, e também as plantações. Porque ele fala o seguinte: Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. O sertanejo, ao longo de sua vida, ele observa todos os anos o mandacaru, que é uma planta típica da região, criar flores, né? É que ele fala de fulorar, né? Não é, o termo não é bem criar flores, bom, nascer as flores, né, no mandacaru. E naquele momento, a partir daquele momento, ele observa o período de chuvas, que é muito valoroso para o sertanejo, porque vem irrigar, trazer água para as plantações lá no sertão do Brasil, que é muito assolado pela seca. Para aquele sertanejo, esse entendimento de que o mandacaru ele põe as suas flores e logo depois a chuva vem para o sertão, para ele é uma verdade, mas não é para Immanuel Kant. Meu nome é Luciano e este é o canal Galeão de Luciano. Deixa eu explicar essa situação. A maioria das pessoas confunde o conceito de verdade. Mas antes de falar do Immanuel Kant, que eu falei, a gente vai falar até o final desse vídeo, a gente vai falar dele. Eu vou falar um pouco de Aristóteles, né? O Aristóteles, ele trouxe uma abordagem dialética na sua filosofia. O que seria essa abordagem dialética, né? Muito do que Aristóteles analisou a realidade, ele utilizou ferramentas que hoje nós utilizamos na gramática. Então, por exemplo, para analisar a realidade, Aristóteles identificou uma categoria do conhecimento da realidade, que é a substância. E hoje nós temos o substantivo. Então nós temos os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Temos também a qualidade, outra categoria de Aristóteles, né? Da realidade, do conhecimento, categoria do conhecimento de Aristóteles. E a qualidade, ela está relacionada na gramática com os adjetivos que dão qualidade às coisas, bonito, feio, rico, pobre, né? E a verdade, ela é um substantivo abstrato. Uma cadeira é um substantivo concreto. A verdade é um substantivo abstrato. Então, muitas vezes, nós analisamos a frase Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão, e diz, isso é verdade, todo ano acontece isso. Só que verdade não é adjetivo. Verdade é substantivo, a verdade. E para que se analise a verdade enquanto substantivo, é uma análise muito mais ampla do que dizer que Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva seca chega no sertão. Isto é verdadeiro. Então significa que essa sentença ela é verdadeira. Se nós analisarmos pela lógica, né, uma área do conhecimento, uma área da filosofia também, nós vamos ver que até essa abordagem está errada. Deveríamos utilizar o termo, uma sentença um pouco mais específica. Toda vez que o mandacaru dá flor no sertão, aumenta a probabilidade de haver chuva nos próximos meses do ano. Então, essa seria uma abordagem um pouco mais lógica do fenômeno. É lógico que nós estamos dizendo a mesma coisa,
só que com o uso do termo provavelmente, né? Que quando o sertanejo analisa a situação e diz que vai acontecer, de fato pode não acontecer, né? Então, provavelmente vem validar, vem tornar mais verdadeira aquela sentença. No entanto, nem essa sentença que eu falei pode ser considerada verdadeira, né? Porque esse conhecimento, ele é um conhecimento dedutivo. Desculpa, perdão. Esse é um conhecimento indutivo. E somente os conhecimentos dedutivos podem ser chamados de verdadeiros ou falsos, né? E o conhecimento indutivo, como esse que eu citei, ele é denominado como cogente ou não cogente. E o que é algo cogente? Algo cogente é aquilo que impressiona o nosso raciocínio. Aquilo que, quando é dito, nós raciocinamos e dizemos, isso realmente pode acontecer. Então, toda vez que algo impressiona o nosso raciocínio, aquilo é cogente. Então, essa sentença que eu criei aqui, baseada na música, né? Quando o sertanejo observa o mandacaru dando flores no sertão, provavelmente os próximos meses terão mais chuvas. Ele é cogente. Nem isso dá para a gente dizer que é verdadeiro. Mas e o que é a verdade, então? Na verdade, a verdade é aquela observação dos fatos em correlação com a realidade, né? Então, toda vez que eu tenho uma sentença e aquela sentença se correlaciona com os fatos, eu tenho a verdade. Só que essa verdade, a verdade, substantivo, eu não estou falando de algo verdadeiro, que é específico, é uma qualidade de um substantivo, de uma substância, né? Eu estou falando da verdade enquanto verdade. Então, essa análise tem que ser feita para toda a realidade, para todas as áreas de conhecimento, para todos os assuntos. E aí, nós entramos no conceito de metafísico e ontológico de Immanuel Kant. Eu falei que ele viria. Então, Immanuel Kant, um filósofo alemão do século XVIII, ele se debruçou sobre a metafísica. E muitos dizem até que ele acabou com a metafísica, mas não é bem assim, mas isso aí é para outro vídeo, né? Mas o Immanuel Kant, ele no seu livro Crítica da Razão Pura, ele se debruçou sobre a metafísica e questionou a metafísica, como ela vinha sendo abordada pelos filósofos anteriores, né? Então, essa parte da metafísica eu vou explicar em outro vídeo, mas é importante que entenda o seguinte: dentro da metafísica existe a ontologia, que trata dos seres, né? Então, utiliza-se da razão e da percepção para identificar os seres no mundo real, no mundo físico, né? Tudo que é possível conhecer por meio dos sentidos ou da imaginação no mundo físico faz parte da ontologia. Tudo aquilo que está além disso é considerado no campo da metafísica. E a verdade, ela se encaixa nesse contexto, né? Porque, como a gente já observou, o conceito de verdade ele é muito amplo, muito amplo. Ele, na verdade, ele se relaciona com toda a realidade perceptível pelo ser humano. Então, não é o simples fato de dizer que 1 mais 1 é igual a 2, isso é verdadeiro. Isso é uma fração da realidade. Na verdade, a verdade ela está relacionada com toda a verdade. E aí, isso sim, de acordo com Immanuel Kant, é incognoscível, ou seja, o ser humano ele não consegue conhecer. A gente sabe que tem um texto bíblico que trata de conhecereis a verdade vos libertará, mas aqui é um conceito dogmático de uma religião e nós não vamos entrar nesse campo aqui. Nós estamos no campo da filosofia, refletindo sobre os ensinamentos de Immanuel Kant. Eu não estou aqui invalidando nenhum pensamento nem outro, só que são campos distintos, né? São análises distintas. E para fazer uma correlação mais fácil, vamos analisar o substantivo abstrato, a segurança, né? Nós temos a verdade e temos a segurança, né? Quando nos deparamos com uma situação de perigo, cada um vai ter uma percepção de segurança.
uma pessoa que seja Forças Especiais no Exército Brasileiro vai ter uma percepção de segurança um pouco maior numa situação de perigo do que uma pessoa, uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, né, que conta sempre com a defesa, a proteção dos seus pais, né? Então, como é que nós tentamos fazer para aumentar nossa percepção de segurança? Existe uma área do conhecimento humano que é a de segurança e defesa. E qual é a distinção de um e de outro, né? Como a gente não consegue interferir na percepção de segurança de uma pessoa, forças especiais vai ter maior percepção de segurança porque ele tem mais autonomia, mais capacidade do que uma criança, eu preciso aplicar conceitos de defesa. Então, uma criança que esteja numa casa, ela vai ter uma casa com muro alto, com concertina, aqueles negocinhos em cima, né, do muro, com alarme para intruso, com portão elétrico. Quando ele sair na rua, ele vai sair com um carro blindado. Não estou dizendo que todas as crianças têm essa necessidade, mas digamos que uma tenha. Então, cada elemento desse que eu falei aumenta a percepção de segurança. Mas eu consigo dizer que todos esses elementos que foram adotados como meios de defesa, eles vão garantir a segurança? Não, porque o conceito de segurança é muito mais amplo do que esse. Só que ele não é tão amplo quanto o de verdade. Ele ainda assim tem uma certa relatividade, né? Então, só para a gente ter uma noção, a gente não vai chegar aqui a um entendimento sobre o que é a verdade, infelizmente, até porque essa vertente que eu apresentei filosófica é apenas uma que estuda a verdade, mas eu queria compartilhar essa reflexão para a gente ter um entendimento um pouco melhor sobre o assunto, né? Se você gostou desse vídeo, clique ali no gostei para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Se você acha que outra pessoa talvez gostaria desse tema, compartilha com ela para que ela também tenha acesso a esse conteúdo. Se você quer assistir os próximos vídeos, considere se inscrever no canal. E se você não acessa a sua timeline com frequência, como eu faço, considere também ativar o sininho, né, para você ser alertado no momento que serem postados, no momento que eu postar novos vídeos, né? E eu convido você a dar uma olhadinha no canal, tá com 2 vídeos só antes desse, no total são 3, né? O primeiro vídeo piloto que fala sobre a bondade, uma visão filosófica e religiosa ali, interessante. E também o segundo vídeo, que é o vídeo piloto da playlist O Peripatético, onde eu explico o porquê do nome do canal, né? Galeão de Luciano. Agora, se tem uma verdade, é a seguinte: ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar.